Aplauda o Rei dos Reis. Aplauda o Senhor dos Senhores. Aplauda aquele que vive para sempre. Aleluia. 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 Glória a Deus. Feche os seus olhos só mais um momento. Espírito Santo, como sempre, nós oramos ao Senhor antes da palavra, porque é um momento tão especial também. Assim como o louvor, a adoração, a consagração, o clamor, tudo isso é tão especial. A palavra também é, Espírito Santo, ela tem o poder de transformar uma vida, ela tem o poder de mudar um destino. A tua palavra diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então eu sei que o Senhor tem um plano para nós hoje, para cada jovem, e em nome de Jesus, que esse plano se cumpra na íntegra, na totalidade. Eu repreendo agora todo espírito de engano, de distração, todo espírito roubador, que vem para levar a palavra, para ceifar a palavra, para tirar a palavra. Em nome de Jesus eu te repreendo, eu te expulso desse lugar, e eu quebro toda a legalidade sobre a vida desses jovens. Em nome de Jesus, eu te dou uma voz de comando agora, fora desse lugar, fora desse lugar. E eu declaro que cada jovem aqui é livre para ouvir e entender a revelação da palavra de Deus. Assim nós oramos, assim nós cremos, e assim é, em nome de Jesus, amém. Se você crê e se você faz dessa tua oração, diga amém, Jesus. Amém. Glória a Deus, com muita alegria, mas muita alegria. Abra sua Bíblia em Filipenses 3, 5. Eu preguei esse texto dentro de um outro contexto a semana passada. Mas Deus continuou falando comigo essa semana. Então vamos continuar falando dele. Fui circuncidado quando tinha 8 dias de vida. Sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, de sangue hebreu. Quanto à prática da lei, eu era fariseu. E era tão fanático que perseguia a igreja. Quanto ao cumprimento da vontade de Deus por meio da obediência à lei, ninguém podia me acusar de nada. No passado, todas essas coisas valiam muito para mim. Mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor. E não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda, comparado com aquilo que tem muito mais valor. Isto é, conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu joguei tudo fora como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e estar unido com Ele. Eu já não procuro mais ser aceito por Deus, por causa da minha obediência à lei, pois agora é por meio da minha fé em Cristo que eu sou aceito. Essa aceitação vem de Deus e se baseia na fé. Tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Quero também tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte. Quem assistiu aquele seriado Game of Thrones? Muito louco, né? Teve uns aí que manifestaram. Aquele seriado, ele conta a história de uma guerra por um reino, por um trono de ferro. Então havia um trono lá, o trono dos tronos, trono de ferro, e algumas outras pessoas ali que achavam que também tinham direito, alguns outros reinos achavam que tinham direito a conquistar aquele trono. E aí então, lindão, dá um pouquinho mais de retorno para mim aqui, por favor, senão eu fico abaixo, eu começo a gritar e daqui a pouco a voz não aguenta até o fim. Obrigado. E fica então começa uma guerra, aqueles reinos começam a invadir
tentar invadir, juntar exércitos, guerrear, para conquistar o trono de ferro, que é o reino principal, que governa todos os outros. Mais ou menos isso. Por que eu estou falando isso? Porque a mensagem de hoje é meio que um Game of Thrones aqui, que a gente às vezes vive um Game of Thrones com Deus. E aqui, o apóstolo Paulo, ele dizia assim, olha gente, eu construí um reino, muito top. Eu fui circuncidado ao 8º dia. Sabe o que isso significa? Significa que ele já vinha de uma linhagem muito nobre judaica. Porque a turma ralézinha que vivia ali circuncidava o filho quando dava. Mas aqueles que eram mais tementes a Deus, aqueles que seguiam a lei mais à risca, esses eles circuncidavam ao 8º dia. Não era nem ao 7º nem ao 9º, era ao 8º dia. Então aqueles que eram mais rígidos quanto à lei, aqueles que eram mais empenhados em seguir a lei, eles levavam seus filhos ao 8º dia para circuncidá-los. Era meio que uma tradição. O próprio Jesus, foi circuncidado ao 8º dia. Paulo fala assim, olha, eu fui circuncidado ao 8º dia. Desde cedo, os meus pais já me inseriram na lei. E eu fui fiel. E eu segui uma carreira muito promissora, que me levou a um estágio muito top. Eu não era só um jovem que seguia a lei. Eu era alguém que fazia cumprir a lei. É mais ou menos como se ele falasse assim, olha, eu comecei na igreja desde pequenininho. Eu ficava lá no ministério infantil, aí depois eu fui crescendo, eu vim para os juniores, e aí eu fui crescendo, vim para os jovens, e aí eu fui crescendo e hoje eu sou um pastor sênior da igreja. Era mais ou menos isso. Ele era o Narciso da época. Ele falou assim, eu fui crescendo, e eu alcancei um nível, eu edifiquei um reino meu, muito bom. Eu era um cara respeitado, eu era um cara que eu tinha uma posição, não só, entenda uma coisa, os fariseus, eles não eram só autoridades espirituais, eles eram uma autoridade política na época também. Eles tinham, por exemplo, quando foi lá para crucificar Jesus, então Jesus tinha sido preso, e aí eles falaram, tem 2 presos aqui, e existe uma tradição, sempre a gente solta um e crucifica o outro. Os fariseus foram os caras que mais influenciaram para que Cristo ficasse preso e soltassem Barrabás. Os fariseus foram os caras que influenciaram para que Cristo fosse preso. Eles não colocaram a mão em nada, mas eles estavam por trás, subornando pessoas, mexendo os pauzinhos, como dizem hoje, para que as coisas acontecessem. Então os fariseus, eles tinham uma posição muito top. Além de uma autoridade espiritual, de serem sacerdotes, eles também exerciam uma certa autoridade política, muito forte, eles eram muito influentes. E Paulo fala, cara, eu conquistei tudo isso. Imagina que você tem um sonho, qual é o teu sonho? Pensa nele aí. Imagina que você dá um duro danado, você investe 30 anos da sua vida para realizar o teu sonho. E finalmente você alcança, você fala, uau, eu sou tudo o que eu sonhei ser, a minha vida inteira. Eis aqui o meu reino edificado. Foi o que Paulo viveu. Só que aí acontece uma coisa. Paulo, depois que o seu reino está estabelecido e edificado, Paulo tem um encontro com Jesus. Saulo tem um encontro com Jesus. E quando ele teve aquele encontro com Jesus, começou o Game of Thrones. Começou a batalha. Começou a batalha pelos reinos. Já toma um capote. Começou a batalha pelos reinos. Havia 2 reinos guerreando dentro de Paulo. O reino dele, que ele conquistou, e o reino de Deus.
que estava sendo oferecido para ele. Queridos, pensa a dificuldade. Você fala assim, cara, eu trabalhei tanto, eu ralei tanto, me esforcei tanto, e quando finalmente eu consegui, agora conheci Jesus. E agora Jesus tem um reino dele. Jesus agora, ele entrou em mim. Eu aceitei Jesus. E Jesus agora começou a morar em mim, habitar em mim. Eu passei a ser templo dele. E sabe o que aconteceu? Ele trouxe um reino junto com ele. Ele não veio sozinho. Tem gente que aceita Jesus e fala, Jesus entra na minha vida. E pensa que Jesus vem só com uma trouxinha, que nem o pica-pau, sabe? Quando ele vai... Jesus com um pauzinho assim, com uma trouxinha na ponta, vindo para a sua vida. Não, querido. Quando Jesus vem para a tua vida, ele traz o reino dele com ele. Ele traz cura, ele traz libertação, ele traz transformação. Ele pega aquela pessoa que é tímida, paralisante, e transforma num pregador. Ele pega aquela pessoa que não consegue nem discipular a sua própria vida, não consegue nem liderar a sua própria vida, e transforma num pastor, num supervisor, que começa a liderar outras tantas vidas. Quando ele vem, ele transforma. Por que Jesus transforma uma vida? Eu falava com a Thaís hoje sobre isso. Ontem ela foi para São Paulo, ela viu uma situação lá em São Paulo, no centro de São Paulo. Você vê cada coisa, queridos. É tão triste. Você vê pessoas vivendo em uma situação subhumana. Você vê pessoas que você fala, meu Deus, como chegou tão longe. E é triste para nós, que temos um Deus que muda, que transforma, que restaura. E ver pessoas que precisam tanto de Deus, mas que não o aceitam, que não se vergam, que não se dobram, que não permitem que Deus entre e transforme, faça uma obra. E a gente falava sobre isso, o que é isso? É uma escolha? Ou a pessoa não teve escolha? E a gente chegou nessa conclusão que, na verdade, a pessoa quando entra numa vida dessa, só o Espírito Santo pode mudar. A pessoa só sai com Jesus. Eu pelo menos não conheço ninguém que viveu uma vida dessa e que saiu sozinho, usando outros recursos. E a gente falava, e a Thaís falando o que a psicologia pensa sobre isso, e ela falando ao olhar da psicologia, e a gente conversando como pastor, analisando essa situação. Eu gosto muito de questionar e analisar e pensar e gastar neurônio, queimar neurônio em cima de alguns assuntos. É interessante, é importante. E a gente estava ali filosofando um pouco sobre aquilo. E a conclusão que nós chegamos é que só Jesus muda a vida de uma pessoa assim. Só Jesus pega uma pessoa que chegou tão longe. A pessoa não tem forças para mudar. Ela não tem forças ela não sabe nem como fazer. Às vezes nós andamos para tão longe de Deus, que a gente esquece qual é o caminho. E a gente fala, cadê? Por onde volta? Cadê o caminho de volta? Já aconteceu com você de andar por um lugar, você vai marcando o caminho, de repente você se distrai e perdeu o caminho, e você fala, mas isso não era por aqui? E aí você entra e não é. Você achou que sabia o caminho, mas não sabia. Às vezes a gente vai para tão longe de Jesus, que a gente esquece, a gente não lembra, como é que faz para voltar? Eu não sei o caminho, eu não conheço o caminho. E aí eu fico andando vagando perdido, sem achar uma saída, sem encontrar uma solução para o meu problema. Agora, por que Jesus transforma uma vida? Porque quando ele vem, o reino de Deus vem e entra em nós. Não vem só uma pessoa, vem um reino inteiro. E tudo aquilo que não tem aqui na terra, todo recurso que falta aqui, tem no céu. E Jesus vem e ele traz o céu para dentro de nós. Por isso que ele dizia, é chegado o reino de Deus. Jesus disse, vão, lá em Lucas 10, entre nas cidades, entre nas casas, e quando você entrar na casa, proclame, diga, é chegado o reino de Deus nessa casa.
Eles entraram, olha, eu vim em nome de Jesus, então eu vim representando Jesus. E Jesus me deu toda a autoridade e poder. Então a gente vê aqui, ó, é chegado o reino de Deus nessa casa. Aleluia. Não chegou só um discípulo, não chegou só a palavra, chegou um reino. Quando você aceita Jesus, meu irmão, você abre a tua vida para que o reino de Deus entre, para que o reino de Deus se manifeste, para que o reino de Deus seja implantado em você. Só que aí dá um problema. Pode colocar o tema da mensagem, por favor? Aí, quando o reino de Deus entra, deixa eu afastar esse negócio antes que eu tome um tombo aqui. Fizeram uma armadilha aqui, mano. Quando o reino de Deus entra, começa uma batalha de dois reinos. Começa um Game of Thrones, porque já tem um reino, agora entrou outro. Qual o valor de Jesus? Quanto vale aquele prego ali? Tá ruim aqui, né? Não dá para ver direito aqui, dá para ver melhor. Ó, vocês estão vendo aqui? Apaga a luz um pouquinho aqui, só do púlpito aqui, só para o pessoal ver direito. Alguém, quem pode apagar? Vai lá, Rafa, por favor. Só aqui de cima, só para, porque ficou meio borrado aí, não dá para ver nada. Pode apagar todas do púlpito. Tudo está escrito no púlpito aí, isso. Ah lá, agora deu para ver. Qual o valor de Jesus para você? Quanto vale? Quanto Jesus vale para você? Quanto o reino de Deus vale para você? Quanto a vontade de Deus vale para você? Qual o valor de Jesus para você? Pode acender, Rafa. Obrigado. Qual o valor de Jesus para você? Sabe o que Paulo estava dizendo aqui? Saulo. Ele disse o seguinte: cara, eu tinha uma vida top. Eu tinha uma vida perfeita. Eu tinha a vida dos sonhos. Eu tinha tudo. Tudo. Não me faltava nada. Eu era o cara. Eu construí um reino lindo e perfeito e maravilhoso, excelso. E o meu reino tinha muralhas poderosas, o meu reino tinha um trono lindo. Era tudo demais, era tudo extraordinário. Mas aí deu ruim o negócio aqui. Jesus veio e trouxe o reino dele com ele. E começou o Game of Thrones. Só tinha um trono na minha vida. Só tinha um trono e já estava ocupado por mim. Só tinha um trono e já estava ocupado, só dava para ter um reino, só tinha como, já estava ocupado o trono, e agora Jesus entrou, chegou o Rei dos Reis. E aí eu comecei a disputar, Jesus, ó, aqui, senta no trono aqui, ó, senta aqui. Aí quando ele ia sentar, não, mas peraí, ó, é que deu vontade de fazer um negócio aqui, os camaradas chamaram para fazer uma parada aqui, ó, e é só essa festa, Jesus, depois o trono é seu, prometo. E aí vai lá e, não, eu governo, vou governar. Não, o negócio é o seguinte, eu vou para lá, eu vou fazer aquilo. E aí volta, se arrepende, e aí fala, não, Jesus, ó, por favor, senta aqui no trono. Ó, agora é teu. E aí quando Jesus vai sentar, não, peraí, só um pouquinho. Ó, tem outra coisa aqui que eu preciso fazer, porque assim, ó, eu preciso abandonar isso aqui, não dá, porque se o Senhor governar, o Senhor vai falar para eu abandonar esse pecado. Ai, e aí é difícil, porque olha, complicado, ainda não estou pronto. Calma aí, Jesus, fica aí de pé. Eu estou aqui no trono, fica aí. Uma hora eu vou sair, a hora que eu sair um pouquinho para ir no banheiro, o Senhor já senta rápido. Tem gente que faz desse jeito. Parece ridículo. Você fala, não, pastor, não tem. Tem. Olha assim, ó, talvez tenha um aí do seu lado. Olhe bem discretamente. Pode ser que tenha alguém do seu lado que faz isso. Será?
Acredite em mim, eu fiz isso por muitos anos. Eu falo com conhecimento de causa. E aí, queridos, mais cedo ou mais tarde, os dois reinos vão se encontrar. O nosso reino com o reino de Deus. E nesses momentos que há um encontro, é que nós mostramos qual é o valor que Jesus tem para nós. Porque quando eu olho e eu entendo, eu tenho um encontro com Jesus, eu valorizo aquilo que Ele fez. Cada vez que os dois reinos se encontram, o meu reino perde. Eu falo, tá bom, Jesus. Enquanto a Mari pregava, Deus falava comigo uma coisa muito que Ele não tinha falado antes, que complementou isso aqui. Quando a Mari pregava, eu vi o Senhor sentado no alto sublime trono. Deus falava assim para mim, filho, eu nunca tiro algo para deixar sem nada. Ele falou, sabe o que os jovens pensam? É que eles construíram uma vida tão perfeita e eu quero arrancar essa vida deles, porque eu os odeio, para deixá-los sem nada. Ajude-os a entender que eu não arranco nada de ninguém, eu só ofereço um reino melhor. E por melhor que seja o reino deles, o meu é sempre melhor. Então eu nunca vou tirar, eu nunca vou arrancar, eu nunca vou destituí-los daquilo que eles têm. Eu vou oferecer algo melhor. E eu falei, uau, Deus, glória a Deus, o Senhor falou agora, porque o Senhor não tinha falado lá em casa. Olha o versículo 8 que diz. E não somente, não, versículo 7 ainda. No passado, todas essas coisas valiam muito. Eu acho que eu estou lendo na NTLH. Se tiver alguma versão mais parecida aí, tenta projetar para a gente. No passado, todas essas coisas valiam muito para mim. Olha que tremendo. De novo, no passado, quando era só um reino, antes de Jesus entrar, antes de conhecê-lo, antes de ter um encontro com Jesus, essas coisas valiam muito para mim. Mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor. Versículo 8. E não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda, comparado com aquilo que tem muito mais valor. Isso é, conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu joguei tudo fora como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e estar unido com Ele. Aleluia! Não é que Paulo fala assim, não gosto mais disso. Ele fala, não, eu gosto, isso é bom, mas tem algo muito melhor. Cristo não arrancou o meu reino, Ele me apresentou um reino melhor. E quando eu conheci o reino de Deus, e eu olhei para o reino de Deus, e eu olhei para o meu, falei, isso aqui é lixo. O meu reino, cara, como eu investi tanto tempo nesse lixo, nessa porcaria, não vale nada. Não vale nada. Jogou fora e falou, eu quero, sabe, eu troquei tudo. Mas você trocou por quê? Eu troquei pelo conhecimento. Eu troquei tudo para conhecer Jesus, para ser achado nele. Eu troquei tudo pela sublimidade do conhecimento de Deus. Eu troquei tudo aquela coisa limitada por um reino ilimitado, por um reino extraordinário. Porque nesse reino tem tudo que não tinha no meu. E tudo que tinha no meu não serve para nada nesse reino aqui. Lembra que semana passada eu falei sobre andar em caminhos mais altos? Os meus caminhos não são como os seus caminhos. Lembra que nós lemos lá em Isaías?
Os meus caminhos são mais altos, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos. Quando a gente compara o reino de Deus com o nosso, é o mesmo princípio. O reino de Deus é muito mais da hora, é muito mais top. Sabe por quê? Porque o nosso reino tem falhas. O nosso reino tem falhas. Eu aconselho, vira e mexe, eu aconselho casais que estão se divorciando. E muitas vezes, a esposa diz assim: sabe o que é, pastor? O meu marido só pensa em trabalho, ele não tem tempo para mim. Eu não vou pedir para levantar a mão, mas se eu pedisse para levantar a mão aqui, todo jovem que não tem atenção dos seus pais, porque eles estão sempre envolvidos com o seu trabalho, com o seu estudo, com o seu negócio. Hoje é muito comum, queridos. Filhos que não têm atenção dos pais, porque eles estão edificando o reino deles. E você vai conversar com os pais e você fala: cara, por que você trabalha tanto? Sabe qual é a resposta? Para dar uma vida boa para minha família. É o reino dele, mas é falho. Ele está acabando com a família para dar uma vida melhor para a família. Dá para entender? Eu estou destruindo a minha família porque eu quero dar uma vida boa para ele. Não, não, não. A vida boa para a sua família é tempo. A vida boa que a sua família quer é atenção. E hoje, filhos estão sendo criados longe dos seus pais, porque eles decidiram edificar o reino deles. E eles estão se matando para isso. E às vezes eles estão se destruindo e destruindo a sua família. E na cabeça deles, tudo isso, a causa é para dar uma vida melhor para eles. Eles acham que o filho quer o smartphone de última geração. Ele até quer. Mas ele trocaria por atenção do pai. Pais ausentes, que estão edificando o seu reino. E o seu reino é falho. Você pode fazer planos para a tua vida. E você vai fazer planos muito bons. Mas em algum momento eles vão falhar. Sabe por quê? Porque o teu coração, diz a Bíblia, o meu coração é enganoso. O coração do homem é enganoso. E aí nós vamos fazer planos em um coração enganoso. Você acha que vai dar certo? Mas quando Deus vem, Ele traz o reino dEle. O reino de Deus vem com paz, vem com alegria, vem com prosperidade, vem com saúde, vem com tudo. Vem com restauração. O reino de Deus vem completo. O reino de Deus vem completo. Eu me lembro quando eu me converti. Eu tinha um sonho muito antigo. E quando eu fui para o encontro, eu posso falar isso porque não é segredo. No encontro, uma das ministrações fala sobre sonhos. Sobre a capacidade. O pastor está contando encontro, isso aí pode. Tem uma ministração que fala sobre sonhos. Quem aqui já foi para o encontro? Levanta a mão. Top essa, não é? E quando eu fui para o encontro e eu ouvi acerca de sonhos, eu me lembrei que tinha um sonho lá atrás, um sonho profissional, que eu abandonei. Eu sonhava desde pequeno. E eu cresci falando: eu vou ser isso, eu vou ser isso, eu vou ser isso. Mas aí, num determinado momento, eu comecei a andar com pessoas erradas. E eu fui influenciado e acabei perdendo meus sonhos. Perdi minha vida, para falar a verdade. Acabei com a minha vida, inclusive com os meus sonhos. E quando eu voltei, os meus sonhos foram... Eu fui nessa ministração, eu voltei do encontro determinado a restaurar os meus sonhos. Eu tinha sonho de ser piloto de avião. E bem nesse momento, eu voltei do encontro, na outra semana eu descobri que tinha um piloto aqui na igreja. E aí eu fui atrás, descobri quem ele era e fui conversar com ele, cara, tal. E ele: nossa, cara, demais, eu vou te ajudar.
vou te colocar para voar aí com os amigos meus, tal. Você faz o curso teórico e as aulas práticas a gente vai, eu te coloco para voar com os comandantes, aí eles assinam para você e tal. E rapidinho você tira seu brevet. E eu falei, puxa, é de Deus. É de Deus. E aí um dia ele falou, cara, eu vou levar o avião para São Paulo. O avião dele ficava aqui, que ele pilotava, ficava em Jundiaí. Ele falou, vamos lá. E aí eu fui tal com ele e tal. E que demais. Aí teve um dia que ele falou, vamos lá, cara, eu vou fazer levar a aeronave, fazer uma manutenção. Vamos comigo lá. E aí eu fui, ele sentei no copiloto lá, e uau. E ele começou a me explicar, esse reloginho aqui mede isso aqui é plá. E eu, uau, que demais. É isso mesmo. Cada vez aquilo ia crescendo mais e fortalecendo mais. Aí eu falei, cara, e ganha bem. A hora que ele falou o salário, eu falei, aleluia. É de Deus, é de Deus, é de Deus. E eu estava naquela animação, naquela empolgação. Na época eu já era um líder de célula, eu estava lutando para multiplicar minha célula, meu sonho era ser um supervisor. E eu, uau, que demais, que demais. Ele falou, só tem um problema nesse trabalho. Você não tem horário fixo. Você tem que, por exemplo, o patrão chamou, você tem que ir. Ele voava para o dono de um frigorífico que tinha fazenda no Mato Grosso. Então ele falou, cara, às vezes eu vou para o Mato Grosso, eu fico lá 15 dias, às vezes eu tenho que ir, ficar baldeando a família toda, os diretores da empresa. Ele falou, eu tenho 5 filhos. Eu não estava lá quando nenhum deles nasceu. Ele falou, tanto que eu estou sonhando em liderar uma célula, mas não dá, né? Como é que eu vou liderar a célula com isso? Ai, queridos. Eu falei, estava indo bem demais, eu já comecei a desconfiar, estava muito bom esse negócio, estava muito perfeito. E sabe, parece que Deus foi construindo o negócio para mim. E aí ele me deixou, aí eu colocou e agora? Você vai seguir o seu sonho ou o sonho de Deus para a tua vida? E querido, aquele dia eu saí tão triste daquele lugar. Voltei para casa, Thaís, e aí, como é que foi? Eu namorava com ela ainda. E aí, como é que foi? A gente se encontrou à noite. Como é que foi? Eu falei, foi demais e tal. Mas não vai rolar não. Mas por quê? Eu falei, porque vai me impedir de viver os sonhos de Deus para a minha vida. E é com muita dor, com muito peso que eu coloco esse sonho no altar. Aquilo valia muito para mim, mas quando eu comparei com o que Cristo tinha, eu falei, isso aqui é lixo. Aquilo que era tão maravilhoso, que era tão grandioso, que era tão extraordinário, quando eu comparei com a carreira que Deus tinha para mim, eu falei, isso aqui é lixo. E eu abandonei. Mais um. Abre a lixeira de sonho aí. Mais um. E você fala, pastor, você se arrepende? Claro que não. Eu faria tudo de novo. Hoje a vida que eu vivo, hoje a satisfação que eu tenho, hoje a alegria que eu tenho quando eu sirvo a Deus e faço a obra dele. Queridos, nunca, nem que eu voasse num foguete para a lua eu teria. Quanto mais num aviãozinho. Eu fiz a melhor escolha da minha vida. E se eu tivesse que fazer essa escolha 1000 vezes, eu faria sem pensar. Eu estou dando esse exemplo porque de tempos em tempos vai haver uma guerra de tronos, um conflito de reinos dentro de você. Aonde o teu reino próprio vai conflitar com o reino de Deus. E você vai ter que tomar uma decisão. E se você não olhar direito, se você for movido pela circunstância, o teu reino sempre vai ser mais atraente. Porque o teu reino é feito sob medida. O teu reino é você que faz. É você que escolhe, é você que constrói. O teu reino ele é construído com tudo que você gosta, com tudo que você quer. Então, para abrir mão do seu reino é muito difícil, porque ele é muito perfeito. Ele tem tudo que te agrada. E eu volto a dizer, querido, Deus não quer arrancar o seu reino. Deus não quer tirar o teu sonho. Deus não quer destruir a tua vida.
Não. Ele só quer que você entenda que Ele tem algo melhor para você. Tão melhor, mas infinitamente melhor, a ponto de que você olha para o reino de Deus, olha para o sonho de Deus, e olha para aquele reino maravilhoso que você criou. Você fala, uau, não acredito que eu estava sonhando com esse lixo aqui. Isso aqui é lixo, isso aqui não tem valor. Porque, esse reino é maravilhoso. Esse reino é extraordinário. Esse reino é sensacional. E sempre, querido, sempre, de tempos em tempos, você vai ter que escolher o que o reino de Deus vale para nós. Quanto o reino de Deus vale para nós. Nada se compara a conhecer a Cristo e ser achado nele. Nada mais importa, queridos, quando nós encontramos esse lugar em Deus. Abra sua Bíblia, com muita alegria, em Gênesis 3:1. Gênesis 3:1 diz assim: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos, que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis, conhecedores do bem e do mal. E vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe o fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Sabe, queridos, tem um sujeito que ele vai trabalhar arduamente, sempre, para que você mantenha o seu reino, e não para que você não venha aderir ao reino de Deus. O diabo é um cara que ele vai sempre trabalhar para que você opte, escolha o teu reino. Porque enquanto você escolhe o teu reino, ele esteriliza você. Ele te impede de viver coisas maiores, ele te impede de se envolver com coisas mais sublimes. Então ele ajuda você a construir o teu reino. Porque ele sabe que não dá para ter dois reinos dentro de nós. Ou é um ou outro. E se você escolhe o teu, então você automaticamente exclui o de Deus. Aqui, Deus disse: eu tenho um plano para vocês. Mas para que esse plano se cumpra, o pecado não pode entrar, a desobediência não pode entrar. Então eu estou dando todas essas árvores, mas tem uma no centro do jardim. Daquela árvore nem encoste nela. Não é porque Deus era mau. Deus colocou um pé de chocolate da Cacau Show no meio do jardim. E colocou, só tinha pé de jiló. Tem gente que entende assim, ó. Tem gente que lê assim esse texto. Um jardim de jiló tinha um pé de Cacau Show no meio. E aí o Deus malvado falou: não toquem no pé de Cacau Show. Não era nada disso, queridos. É o contrário, era um jardim de Cacau Show. E tinha um pé de jiló lá no meio. E Deus falou: não toque nesse fruto, porque ele é ruim. Pode comer tudo, vocês podem comer todos os Cacau Show aqui, ó. Branco, preto, com castanha, sem castanha, meio amargo, 50%. Propaganda aqui. Só que aquele pé de jiló que está no meio do jardim, não coma dele, que é ruim. Só que a mulher não tinha comido jiló. Ela não sabia que gosto tinha.
Essa é a verdade. A versão original é essa. Deus plantou um pé de jiló no meio de um jardim de cacau show. E aí o homem, só que a serpente chega para o homem e fala assim, você não comeu jiló? Não, só o chocolate da cacau show. Você não sabe o que você está perdendo. Por que você acha que Deus falou para você não tocar? Porque aquilo é o melhor. E o melhor só Ele come. Então, você não sabe o que você está perdendo. E aí Eva, aí eu vou lá então. E aí ela pega um jiló e... Árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu já falei sobre isso aqui. Ele já conhecia o bem? Já conhecia um bem? Então era a árvore do conhecimento do mal. O bem eles já conheciam. A árvore ia dar entendimento do mal. Porque o entendimento do bem eles já tinham. E aí a tontona da Eva vai lá comer. A vegana deixou todo o chocolate e foi comer o jiló. Imagina um pé de churrasco. Um jardim de churrasco, ela foi pegar o jiló. Brincadeira, viu, com quem é vegano, aí se tiver algum vegano. É que pela forma você já percebeu que eu não sou, né? Ela foi lá pegar aquilo. Não é porque aquele era o fruto melhor. Mas o diabo disse que era. É isso que ele faz comigo e com você. O teu reino, o teu sonho, não. Você vai abandonar esse sonho maravilhoso para pegar aquele jiló? Não. Só que ali não é jiló, o sonho de Deus não é jiló. O sonho de Deus é sempre o melhor, é sempre o mais gostoso, é sempre o mais sublime, é sempre o mais poderoso, é sempre o mais extraordinário. Mas o diabo sempre vai enganar você e eu, para que nós sempre escolhamos o nosso. Eles tinham acesso a todo o jardim. E a única árvore, só tinha uma árvore ruim no jardim. Só tinha uma árvore ruim no jardim. Chamada árvore do conhecimento do bem e do mal. Para eles, se fosse para nós, seria até melhor, porque a gente ia conhecer o bem também. Mas eles já conheciam o bem, eles já eram puros, já eram santos. Tinha um monte de árvore boa e a árvore do conhecimento do mal. E adivinha qual eles foram lá e comeram? Agora eu pergunto, como é que seria a humanidade se Eva tivesse escolhido o reino de Deus? Foi aí que entrou o pecado. Você lê a Bíblia, amém? Você lê muito a Bíblia, eu vejo no rosto de vocês o quanto vocês leem a Bíblia. Então, você conhece você já leu até em hebraico, em grego, você conhece tudo. Então você sabe o que aconteceu quando Eva pegou aquele fruto, que ela desobedeceu a Deus. Você sabe que Deus chegou no jardim, e Deus então lança uma maldição sobre a serpente, lança uma maldição sobre Eva, lança uma maldição sobre Adão, e sobre Adão ele lança uma maldição em toda a terra, porque a terra Deus tinha dado para ele, sob o domínio dele. E a terra então começa a viver debaixo de maldição. Eles foram expulsos do paraíso. Por que eles foram expulsos do paraíso? Eles pecaram. Por que Deus expulsou do paraíso? Deus vingativo. Porque o paraíso era o reino de Deus. E não dá para ficar no reino de Deus quando você escolhe o seu reino. O paraíso era o reino de Deus para eles. Mas havia um lugar seco e árido, que era o reino deles. Havia um lugar de pecado e havia o lugar de Deus. O Éden foi o lugar que Deus construiu para eles. Por isso que eles tiveram que sair, não dá para ficar. Quando você escolhe o seu reino, automaticamente você tem que abandonar o reino de Deus. Quando você escolhe o teu reino, quando você escolhe reinar, então Jesus ele sai do trono e ele deixa o trono para você. Na esperança de que lá na frente você caia em si e fale, Jesus, me perdoa, eu entendi agora.
vem, senta, governa a minha vida. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que sonhar? O que o Senhor tem para mim? Quais são os seus planos? Eu topo, eu aceito. Vamos lá. O que é para mexer? O que não é para mexer? O que eu posso fazer? O que eu não posso fazer? Vamos lá, pode falar. Eu aceito, eu topo o desafio. Eu confio no Senhor. Esse foi o grande erro de Adão e Eva. Eles não confiaram. Eles confiaram mais num bicho do que no Senhor. E tem muito bicho aí fora, falando com a gente todo dia. Você liga a televisão, tem um monte de bicho lá. Um monte de pessoas sendo usadas pelo inimigo para falar com a gente. E deixa eu te falar, o reino de Deus é de Deus. O nosso reino é o nosso reino. Eles não se fundem. Eles não se misturam. Por isso que Adão foi expulso do jardim. Porque o jardim era o reino de Deus. Você quer o seu próprio reino, Adão? É lá fora. O seu próprio reino é um lugar árido, um lugar cheio de espinhos e abrolhos, um lugar onde você vai ter que fazer a terra produzir. No reino de Deus a terra produz sozinha. Você só tem que cuidar e lavrar, você só tem que limpar o jardim, você só tem que cuidar ali. O trabalho é leve no reino de Deus, mas no teu reino o trabalho é pesado. Lá fora, cara, o trabalho é punk, o trabalho é pesado, é árduo. Você quer o teu reino? Tá bom, mas você tem que sair do meu. Agora, queridos, só vive isso quem não tem entendimento. Cristo só tem valor total para quem sofreu uma metanoia. Uma mudança, metanoia é uma palavra grega para mudança de mentalidade. Se eu entrar na igreja, mas eu tiver uma mentalidade mundana, eu nunca vou entender o reino de Deus e eu vou estar sempre optando pelo meu. E eu vou viver uma vida de tombos e tropeços. Mas quando a minha mente muda, quando eu entendo que o reino de Deus é melhor, e eu decido confiar nele, então eu entro numa jornada extraordinária, para uma vida muito top. Volta lá, em Filipenses. Volta lá em Filipenses 3, no versículo, quero ler com você o versículo 10. Oh, é mesmo, hein? Filipenses 3, 10. Ainda bem que tem uma galera que avisa a gente aí, quando a gente esquece. Para encerrar aqui. Tudo o que eu quero é conhecer a Cristo. Olha isso. Tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Quero também tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte. Paulo chega e fala assim, ó, eu só quero uma coisa agora. Eu já quis muita coisa na minha vida, agora eu só quero uma. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus, eu quero Cristo. Eu só quero uma coisa. Tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Uau, parece tão fácil. Mas esse é o resultado, queridos. Esse é o resultado para os que valorizam de verdade o Senhor Jesus. Quando você aprende a valorizar, quando Cristo começa a ter um preço alto para você, a ponto de você falar assim, cara, eu tenho que trocar. Então eu quero trocar. Então de repente você fala assim, ó, você trocaria esse tablet por uma caixa de fósforo? Claro que não. Por quê? Porque esse tablet tem valor para mim. Esse tablet, o valor dele é muito mais alto. É muito maior. Então eu não vou trocar por uma caixa de fósforo. Mas se tiver cheio de diamante na caixa de fósforo, opa, aí o valor muda. Aí o valor muda. O diabo está o tempo todo falando assim, quer trocar essa santidade aí por um prazer extraordinário? Quer trocar essa santidade por para virar o zoinho?
Quer trocar essa santidade aí para ser querido na sua galera lá? Você quer esse papo de ser crente, você é o chatão da escola, o chatão do rolê. Quer trocar para ser o legalzão? Quer trocar a tua santidade para ser o top das galáxias? Para ser o legalzão do rolê? Quer trocar os planos e os sonhos que eu tenho para você, para viver esse desejo que você tem aí, que você sabe que Deus não está nisso? Você sabe que é antibíblico, mas é da hora, você gosta tanto. Quer trocar? Quer trocar o teu futuro em Deus? O tempo todo o diabo está negociando com você. O tempo todo ele está querendo que você venda o que é de Cristo, para ele te dar o que é seu. Por isso que a gente tem que ver quanto que Cristo vale para nós. Porque se Cristo não vale nada, então eu troco Cristo por qualquer porcaria. Se Cristo não vale nada para mim, eu troco Cristo por um pecado. Eu troco Cristo por um momento. Eu troco Cristo por qualquer porcaria. Como tem muita gente trocando. Agora, se Cristo vale muito para mim, então qualquer coisa que me oferecerem, não chega aos pés dele. Qualquer coisa que me for oferecido, não se compara a ele. Ah, então eu não troco por nada. Eu não troco Cristo por prazeres, eu não troco Cristo por sonhos, eu não troco Cristo por desejos, eu não troco Cristo por coisa alguma. Porque nada se compara ao valor que Ele tem para mim. Eu não troco Cristo por emprego, eu não troco Cristo por faculdade, eu não troco Cristo por carreira, eu não troco Cristo por nada, eu não troco por namorada. E nem por namorado. Eu não troco Cristo por namoro, eu não troco Cristo por nada. Eu não troco Cristo por droga, eu não troco Cristo por bebida, eu não troco Cristo por balada, eu não troco por nada, porque Ele vale muito para mim. Quanto Ele vale para você? Você tem trocado Ele? Talvez você já trocou, hein? Talvez o diabo te ofereceu uma garota aí e você pegou. Sabe que não é a vontade de Deus para a tua vida, mas está com ela aí. Talvez o diabo te ofereceu um garoto. Ah, pastor, ele não é nem crente, mas ele vai se converter. Claro que vai. Só que enquanto você fica com esse aí, que Deus não te deu, tem um outro que Deus preparou para você, que você nunca vai conhecer. Para, Jeová. Enquanto você está com o que Deus não te deu, enquanto você está com o garotinho aí que não foi Deus que preparou, tem um outro que Deus preparou. E você nunca vai saber quem ele é. Enquanto você está com essa menina aí que Deus não preparou, veja gente, você está namorando, não estou dizendo que porque você está namorando Deus não preparou. Você que tem que saber. Eu estou falando, caso você esteja com uma garota que Deus não preparou, tem uma que Ele preparou. Está prontinha, preparadinha, só esperando o tempo certo. E você nunca vai conhecê-la. Eu fico pensando, já pensou se eu tivesse escolhido uma que Deus não preparou? Eu nunca teria conhecido a Thaís. Graças a Deus que eu escolhi esperar a de Deus. Você tem certeza que isso aí que está do seu lado, essa coisinha, você tem certeza que foi Deus que te deu? Você tem certeza que foi Deus que preparou ou está comendo jiló, meu irmão? Olha, veja isso aí. Se não foi Deus que te deu, chuta esse jiló aí. Espero de Deus. Coloque de pé, querido. Se foi Deus, amém. Então é um cacau show. Agora